para Deus. O que serve para Deus é aquele que, por amor, devolve os 10%, e 15%, e 20%, até chegar aos 100%. Entendeu? Aquele que dá a própria vida. E não apenas o que é seu, mas dá de si. Dá a sua vida. Ser discípulo é isso. Porque ser discípulo é receber a vida de Jesus. Receber a vida de Jesus. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu livremente dou a minha vida. E disse que todo bom discípulo será como o seu mestre. Também dará a sua vida para os seus amigos e dará a sua vida pelo mestre. Esta é a relação que o Senhor Deus quer estabelecer conosco. Por isso ele disse: não vos chamo de servo, mas chamo de amigo, porque dei tudo a conhecer o que recebi de meu Pai. E ele disse: falei isto para que, na oração de João 17, para que eles sejam um, ó Pai, como nós somos um. Então o Senhor Deus estabelece uma unidade, quer uma unidade conosco. Entendeu? Não é uma relação distante, ou uma relação comercial, ou uma relação interesseira, mas uma relação profunda, muito mais profunda do que se tem esposa e esposo, muito mais profunda que tem filhos e pais, irmãos e irmãs. Entendeu? Nós precisamos entender que esta caminhada com Deus culmina numa unidade, numa amizade profunda de entrega, de troca da própria vida. Entendeu? Então não é aprender a conhecer a Deus e não formar com Ele uma unidade. Então, com certeza, todos vocês estão aqui por um chamado de Deus para estabelecer esta unidade. Entendeu? Então veja, ir para muito além desta acolhida que fizeram na entrada dele, triunfal em Jerusalém, nesse momento de glória vivido por ele, sabe? Então veja que ele entrou sendo ovacionado e saiu açoitado, chicoteado, para ser crucificado, zombado, escarnecido, sofrendo. Entendeu? Veja a diferença, gente. Ele entrou nessa cidade como um rei e saiu como um meliante, como um dos piores malfeitores. Entendeu como é que é? E para muitos ele continuou sendo um malfeitor. Mas veja, para poucos ele se revelou e se deu a conhecer, e eles puderam testemunhar que ele era Deus, permaneceu sendo Deus e foi glorificado, dizendo: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. E ele disse: e eu ministro esse poder a vocês, essa autoridade a vocês, que assim como eu fui, vocês poderão ser, que assim o que eu fiz, vocês poderão fazer igual e até mais. Amém? Parece impossível, mas a fé é isto. A fé não tem limite. Não tem limite. Entendeu? Então veja, muitas vezes nós colocamos limite em Deus. Imaginamos Deus a nossa imagem e semelhança, mas não, precisamos tê-lo como nós sendo a sua imagem e semelhança. Isso que ele veio fazer, veio se mostrar a nós, se dar a conhecer a nós, para que nós então venhamos a sonhar e a desejar e a buscar sermos como ele. Está escrito: ele é a estatura do homem perfeito, o modelo o qual nós devemos nos espelhar, devemos nos identificar com ele. Esta deve ser a nossa meta, nosso ponto máximo, o nosso ideal, a única razão da nossa existência. Amém, gente? Então veja que não é para sermos religiosos, mas para sermos irmãos de Jesus. Veja, ainda voltando um pouco atrás, todos nós nascemos como criaturas de Deus, como criaturas, como é o
tinha um cachorrinho ali, como são os animais todos, são criaturas de Deus. Porém, só o homem é dado essa graça, esse poder de se tornar semelhante a ele, se tornar filho dele, se tornar servo dele e se tornar o ponto máximo, que é amigo dele. Ele disse, o Senhor disse que Abraão, está escrito em Isaías, Abraão meu amigo. E ele disse em João 15, não os chamo mais de servo, mas chamo de amigos. Então o ponto mais alto é a amizade com Deus. Nós já falamos sobre isso. E tem muitos filhos que não são amigos dos pais. E muitos pais que não são amigos dos filhos. E muitos irmãos que não são amigos. Porque ninguém escolhe irmão, ninguém escolhe pai, ninguém escolhe mãe, ninguém escolhe filho. Ou escolhe, não escolhe. Entendeu? Porém temos que amá-los, sem escolher. Porém diz lá que o Senhor nos escolhe. Nos chama para nos escolher, para nos confirmar. Os confirmados, escolhidos, são aqueles que acolhem com amor e se esforçam. Esses serão os seus escolhidos. Escolhidos para serem, então, como Ele é. E, como está escrito, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Então veja como Deus é maravilhoso, não podia ser diferente, né? Ele não estabelece limite. Quando Ele diz que não dá o Espírito sob medida, né, que dá o Espírito com abundância, significa isso. Nós podemos chegar a essa intimidade com Ele. Sermos amigos. Ninguém nasce amigo de Deus. Pelo contrário, nascemos inimigos de Deus. Até às vezes eu uso essa expressão, nós nascemos bem pertinho de Deus. Nascemos até mesmo, quem sabe, nas mãos de Deus. Mas à medida que vamos andando, vamos nos afastando cada vez mais para longe. Por isso que ele vem e diz que aqueles que o Pai atrai para mim, que o Pai chama e manda a mim, de modo nenhum eu lanço fora. Então por isso se fala em chamado, se chama alguém que está longe. Então o Senhor Deus chama e envia eles ao Filho para então se tornarem suas ovelhas e serem cuidados pelo bom pastor. Entendeu? Então veja, até chegar nesse nível de amizade com Ele. Amém? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E elas entram no meu aprisco e saem e encontram pastagem. Entendeu? Então veja que nós precisamos sim conhecer este Jesus que nos dá esta chance, esta oportunidade sem limite. Porque veja, gente, eu creio que vocês já tiveram seus ídolos. Já tiveram seus ídolos. O que é um ídolo, gente? É alguém que a gente admira muito, que a gente quer muito, que a gente ama muito, que seja muitas vezes o pai, o filho, o irmão, a mulher, o namorado. Então o que ocorre? Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente está também muito perto dela, muito junto dela. Quem namorou aí sabe que começa o namoro muitas vezes à distância, com um olhar, depois se aproximando, e vão conversando, e vai indo, daqui a pouco fica impossível separar. Temos que ficar juntos, temos que casar, temos que formar uma aliança, porque sofre demais longe um do outro. Então veja que o Senhor Deus quer isso, e Ele chega a usar a expressão que Ele vai vir buscar a sua noiva. Ele usa essas palavras para o nosso entendimento, que é muito mais do que isso, mas é que Ele precisa usar essas palavras para nós entendermos, entendeu? Quando na ressurreição de Lázaro Ele diz, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve,
Eu estou falando isso não porque eu preciso dizer, não, o senhor